tocar primeiro aí? Conforme o piano. Agora eu posso tocar no tom que tá aqui e tá certo. Exceto quando eu esqueço e toco Jesus Pastor Amado, um tom acima, porque eu lembrar que eu toquei um tom acima por estar abaixado. Já está abaixado. Bom dia. Eu? Não fui eu. Vou chegar pouco a pouco, não, assim. Eu toquei em Lá, o Jesus Pastor Amado, porque ele estava abaixado. Aí quando eu fui tocar, eu tava com Bom o carro. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Graças a Deus, né, por nós estarmos aqui já pela manhã, domingo. Domingo esse especial em que nós teremos à noite, né, o culto de missões. Então vamos já nos prepararmos também. E então vamos nos colocar em pé. Ao vivo, hein? Ao vivo. Primeiramente vamos falar o versículo, o tema, né, da nossa escola bíblica dominical. Como diz o pastor Tomé, a nossa maior e melhor escola do mundo, né? Então vamos falar primeiramente o versículo, que está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Vamos lá. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Provérbios 9, 9. Amém? Então vamos continuar nossa escola bíblica dominical, louvando ao nosso Deus através deste cântico. Após a oração, nós poderemos nos separar em classes. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua santa casa, ó Pai, em escola bíblica dominical, com o objetivo, ó Pai, de aprendermos cada vez mais a porção da Tua palavra. Venha ser, ó Pai, com cada pessoa, cada irmão que saiu de seus lares para estar aqui, ó Pai, na parte da manhã, para juntos, ó Pai, nós aprendermos um pouco mais, ó Pai. Venha ser com os nossos corações, com os nossos entendimentos, que esse objetivo, ó Pai, de aprender sobre o Senhor,
seja cumprido nesta manhã, ó Pai. Fale aos nossos corações, esteja conosco, para que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, conhecer um pouco mais sobre o Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar e também separar em classes. E aí, Rolinho? Tá bonito, o cabelo aí. E aí, Débora? Muito bem, pessoal. Olha, hoje é o nosso culto, né, de missões à noite. Mas durante o dia, você pode, ao terminar o culto, passar ali naquele cordel missionário, né? E o cordel é um estilo de poesia mais direcionado ao sertão brasileiro, tá? Então, inclusive alguém vai citar um cordel à noite. Então passa lá, você pega, fala, anota lá o nome do missionário, e lá na hora do seu almoço, aquele almoço chique que você tem, de primeiro mundo, ore pelos missionários, tá bom? Nossa intenção é agregar mantenedores para que possamos ampliar a nossa visão naquilo que nós já temos aprovado aqui na nossa igreja, que são os 8 missionários, tá bom? E eu sei que você pode ser uma grande bênção nessa questão. E também, se para embelezar sua família, você pode bater uma foto ali na casinha, tá? Guardar. À noite, prepare-se, venham todos atípicos, o Edilho já veio até com o cabelo em pé, isso já pega sua camisa lá de estrada, quadricular, né, calça jeans, né? Vem bem atípico mesmo aqui pra gente ter um culto muito bacana, orando pelo sertão do nosso país. Geralmente quando a gente pensa em sertão, é realmente aquela área mais seca do Nordeste brasileiro, né? Mas quando a gente fala de sertão, a gente vai ver que sertão realmente é uma fazenda, pode ser uma roça, né? Então tudo isso vai estar vivenciado na tua vida. E eu, estando na Bahia, eu pude ir em vários lugares do interior, né? E eu pude ir numa cidade muito pequenininha, ali perto da cidade da dona Cida, né? Remanso, uma cidade pequena, poxa, tudo muito, muito diferente, muito seco, né? E até os irmãos falaram, olha, economiza água, porque não tem, né? Mas de repente a gente foi na igreja, uma igreja simples, pequena, aí o culto à noite, quando a gente viu o coral, assim, cantando, puxa vida, né? Onde Deus chega, onde o Senhor Jesus chega, o coração é o mesmo, né? Você olha para uma cidade grande, as igrejas, e olha para o interior é a mesma coisa, né? E para ver onde o Senhor chega, não importa se é seco, se tem água, se é com água, o Senhor levanta uma geração verdadeira e poderosa para pregar a sua palavra. Então isso me deixou assim, animado quando voltei daquela cidade pequenininha, né? Que você olhava de um lado já terminava, mas uma igreja batista ali, fundamentalista, pregando a palavra de Deus. Então, para vocês entenderem essa questão que onde o evangelho ele chega, né, ele muda o coração do povo. Por isso a importância de fazer missões, tanto aqui na cidade, no interior, né? E eu fui numa comunidade indígena lá no Amazonas na minha viagem, né? E eu sei que todo o contexto tecnológico é alcançado em vários lugares, né? E eu fui numa bem assim, bem ainda primitiva, mas na hora do culto, sabe o que aconteceu? Tinha um caixa de som igual a gente, né? Contaminando lá toda a cultura indígena, caixa de som, guitarra, baixo, né? E data show. Poxa, a gente nem usava mais um cantorzinho, né? Botava música do data show. Olha, então para ver a importância, olha o privilégio lá. Às vezes nós nos contentamos só aqui, né? E fazendo nossas atividades pessoais, não investimos um centavo em missões. E eu quero que vocês comecem a pensar nesse dia sobre a importância da igreja ser essa referência aqui, tá? Para a glória do Senhor Jesus. Amém. O nosso Brasil é um Brasil bonito, e estuda a cultura brasileira, né? A gente começa a viver apenas o nosso mundo hoje, e esquecemos que o Brasil é muito grande, cheio de riquezas culturais, né? E
E às vezes a gente vê a superioridade numa cultura que a gente acha que não tem, né? E vê a qualidade de vida e a riqueza cultural que é superior à minha, né? Então a gente vai vendo tudo isso e a importância de juntar num contexto só, que é a Igreja do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, está todo mundo feliz? Está todo mundo quieto? Vamos alegrar esse pessoal, está feliz mesmo? Por quê, irmão? Pode sorrir. Bem, colocou a mão do Edilo na tomada. Edilo, você está feliz por quê, meu filho? Graças a Deus. Saúde. Saúde. Conhecimento cada dia mais da palavra de Deus e comunhão com os irmãos. Dora, e aí? Dora está toda alegre. Isso. Estou feliz por poder estar aqui hoje, que eu geralmente não venho de manhã. A minha família estão todos bem, com saúde. Graças a Deus. As bênçãos de Deus na nossa vida. Amém. Seu Floresval. Estou feliz por estar vivo, com minha família, pelas respostas que Deus tem nos dado, né? As coisas estão se encaixando. Né? Isso é maravilhoso, né? É isso aí. Como disse o doutor Amigo Pereira, Deus é poderoso, ele salva até padre, né? E aí, seu galã, São Bernardo? Estou feliz por estar aqui também, né? Glória a Deus, Donato. Também gosto de estar aqui, Ah. porque eu quero aprender, né? Comunhão, pela família. Que benção. Ediane está doida para estudar a Bíblia. Para de enrolar para estudar a Bíblia. Coisa boa, gente. Maravilha, hein? E aí, seu Davi? Você não está muito feliz, você não está rindo, vai? Isso. Aí que você nem precisa fazer, ela já ri de graça. Você fala tristeza, ela dá risada. Agora você morre. E aí, tá bem? E você? Amém. Graças a Deus. Você é maravilhoso, né? Dona Damares, Dona já quer sorrir também. Isso, pode pôr o dente para fora. Não tem vergonha não, viu, gente? Seja aquele dente grande, aquele pequeno, tá ótimo. Ou aquele postiço que você tira e coloca de volta igual eu. Tudo bem também, feliz. Falta uma semana para ir lá visitar a família. Nossa, que crianças. bênção. E pelo cuidado de Deus, por todo esse aprendizado que tem sustentado a gente, tanto em todos os aspectos, né? Financeiramente, e emocionalmente, espiritualmente. Glória a Deus. E aí, dona, outra Débora? Débora William. Agradecer a Deus pela saúde, pela vida, pela família. Amém. Débora Valim. Só Deus tem sustentado, Glória a Deus. É Nossa. a vitória do Senhor, da minha família. Amém. E aí, seu Jovino? Estou feliz, sem dúvida nenhuma, para com os irmãos, com a mamãe do lado aqui, em Catela do Rio. Mas um motivo de alegria, né? Isso. Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Amém. E a mamãe vai falar alguma coisa pra gente? Muita saúde, alegria e paz no Senhor Jesus. Existe coisa melhor, né? Maravilha. Aí, seu Antônio, pastor Antônio aí, diretamente de Jardim Hollywood. Amém. Dona Cristina. Dona Cristina está muito feliz. Olha o rosto dela. Muito feliz porque a gente vai iniciar a segunda fase da construção da igreja. Tá bom, né? Pra isso. Quando eu brinco às vezes, viu, queridos, aqui sobre a maior igreja do mundo, é verdade. É porque eu tenho orado e trabalhado para isso, sabia? Todas as formas de trabalho, né? Ligações com coisa aqui, temos aproximado das autoridades municipais através do Heraldo, do irmão Rodolfo, tentando fazer a nossa igreja conhecida aqui, tá? Para aquela igreja só, sabe, que a gente vem, reúne e vai embora, aquela igreja que ela seja a luz em todos os lugares, né? E eu acho que isso é importante. Inclusive nós vamos entrar até no mês de agosto, um projeto bem bacana para você, a gente vai passar a noite, a gente começa a trabalhar em cima disso aí.
Mota Júnior, Presente. qual é a alegria que você tem para compartilhar com a gente? A alegria de estar vivo, né? Poder louvar o Senhor pelo mantimento que a gente sempre prepara, pelo cafezinho também. Ótimo, né? Quem quiser café é só pegar. Bruno? Pelo sustento e pela festa. Amém. Tá? Então a segunda parte, né? E quando o pastor colocou lá, olha, logo a gente vai em setembro passar para lá, já disse, puxa. Então a coisa está ficando boa para a gente. Amém? Então, Deus é maravilhoso. Então vamos em frente aí. E Deus vai levantando Antônios, Joãos, Pedros, né? Para que a nossa igreja seja construída. E não só essa, né? E como é uma das metas aqui, de formar parceria com outras igrejas, para estabelecimento de outras igrejas, né? E ontem até nós estivemos lá no Parque São Rafael, ali na divisa de São Paulo com Mauá, e o irmão lá se deu a garagem da sua casa e bastante gente indo lá, né? O trabalho crescendo, visitante, puxa vida, como que é maravilhoso. Eu fiz o apelo, pessoas se converteram, né? E Deus é fantástico, né? Então, essa é a visão de expansão para a glória do Senhor Jesus, tá? Muito bem. Então, nós estamos, vamos terminar hoje aquela segunda parte, né? Que nós já falamos, já olhamos toda a vida de Adão, que é a Gênesis, como eu falei para vocês aqui, é a base de toda a estrutura e toda a história humana, espiritual, do mundo, né? Então, sem o livro de Gênesis, a Bíblia ela fica bem comprometida, tá? Então, a estrutura total da Bíblia, ela condiciona-se em Gênesis. Todos os inícios, geração, pecado, família, como se fala, as nações, né? Então, veja a importância. Por isso que demoramos bastante até que deu aquele livro todo. E aí nós já estamos, vamos encerrar essa parte aqui de Noé, né? Falamos um pouquinho no domingo retrasado sobre essa história aqui, a importância dele na história da humanidade também, e o exemplo para todos nós. E depois nós veremos os demais passos. Mas, só para vocês terem a noção, lembra que nós falamos daquele período da inocência, certo? E aí eu falei que todas as épocas, né, todos os períodos, eles terminaram com o quê? Todos esses períodos, vocês vão ver que cada período ele termina com o quê? De Deus, no caso. Noé, Adão, a inocência, termina com o quê? Termina assim. Ele tudo bem, lá, bacana, não. O que aconteceu com Adão? Adão, ele pecou e ele foi expulso do jardim. Então, todo período ele termina com o juízo. Então, não esqueça disso aí, tá? Todo período ele termina com o juízo. Você vai ver, até o pastor falou aqui sobre a escatologia, e vai ver que o período, né, do reino e vai terminar no final com o juízo. Então, cada período ele termina com o juízo. Então, Adão expulso do jardim do Éden, que foi a inocência, e veio a consciência, né? E aí a gente olha Noé, né? E a humanidade presente ali com Noé, termina com o quê? Aquela população toda, juízo de Deus, foi o quê? O dilúvio, exatamente, tá vendo? Que já é a consciência. E a gente vai vendo cada parte e termina sempre com juízo. Não esqueça disso aí. Beleza? Então, vamos lá para o nosso assunto, nosso livro. Eu montei para vocês aqui um ponto que eu acho muito importante nessa estrutura, e eu creio que vai ser bom para vocês olharem aqui com a gente. Então, só assim, passando para vocês. Então, na próxima lista a gente vai ver esse lado aqui, que é Babel, né? Depois vem Abraão. E alguém pode dizer qual o período de Babel? Como que chamou? Eu passei aqui, lembra? Mas eu vou relembrar para vocês, seria o governo humano, tá?
Depois vem com Abraão promessa, certo? Aí vem Jacó, José, Moisés vem a lei, tá? Certo? Cada uma dessas questões são muito importantes para o nosso conhecimento, tá? Aí vem Josué, né? Samuel, Saul, Salomão, toda aquela história. Você vai ver cada uma dessas partes. Olha, e esse livro que vocês têm aí em mão é o livro assim, a gente vai encerrar com o tabernáculo, aquela parte que eu já preguei aqui para vocês, mostrei algumas fotos, né? E eu acho muito bacana as partes do tabernáculo, os detalhes, o porquê, né? E vai te levar realmente a ver a figura de Cristo em cada parte. E veja a sua importância então. Depois vem Esdras e Neemias, né? 400 anos de silêncio e o nascimento de Jesus. Aí esse período, mais ou menos, a gente entra, porque ela era o período da graça, né? Que a gente falou para vocês. E, tá vendo? Então, é Deus agindo em cada parte de uma forma e formas divinas, com o intuito de mostrar para o homem que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele comanda sempre todas as coisas, tá? Ok, aí na sua lição, no seu livrinho, e a Bíblia a gente vai deixar lá aberta no capítulo 6 de Gênesis. E eu comentei com vocês na semana passada, então quem tiver com o livrinho, abra aí pra gente. Deus. Na semana passada, retrasada, a gente falou um pouquinho da situação da população na época de Noé, tá? A gente estava lá, estava tendo a EBF, a gente foi para a sala e comentamos um pouquinho, né, na nossa introdução. Eu quero só repetir para vocês aqui terem uma ideia, só para a gente ter uma noção clara, que o ser humano ele é igual em qualquer época, né? Os pecados eles se revelam mesmo em época diferente, mas com a mesma intensidade, de forma diferente, mas o resultado ele continua o mesmo, tá? Entenderam? E falamos um pouquinho disso aí. E quando a gente olha para a nossa geração atual, né, que nós fazemos parte, a gente vai ver as evidências também presentes, os problemas que acontecem, numa época diferente, numa época tecnológica, mas o homem continua o mesmo, tá? Mesmo em época diferente. E a gente aprendeu até no curso que eu fiz, que o ser humano ele evolui em certas áreas, mas em outras ele continua com as atitudes do mesmo jeito, tá? Isso foca totalmente na Bíblia, porque a Bíblia mostra que o homem é pecador, tá? E quando eu tinha 9 anos, 8 anos, eu via a prática do pecado na minha região, que hoje continua presente, né? E às vezes a gente joga a culpa na TV, né? A TV que trouxe tudo isso, né? Até num certo período da nossa história, né? Na minha vida, eu tenho certeza do pastor Antônio também, onde a TV era assim, um instrumento até proibido, e isso é o meu, sim. Era proibido em casa, né? Você não podia nem usar. Depois chegou uma conversa que isso não era mais, né? Então veja como a nossa visão, e a gente acha que isso vai trazer uma consequência para a gente. Então eu quero só aqui fazer um resumo para vocês. Por exemplo, a geração na época de Noé, ela era caracterizada pela maldade. Não está aí no livro, só resumindo aqui a nossa introdução para vocês, pela maldade, né? O pecado entrou no mundo, a maldade passou a fazer parte
da vida daquelas pessoas. Certo? Irmão Jovino, leia para nós Gênesis 6 e 5. E à medida que a população ela se multiplicava, também o pecado ele se multiplicava na sociedade na época de Moisés. Tá? 6, 5, pastor. 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade no homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Má, né? A maldade do homem. Está vendo? Está caracterizada pela maldade. Aí eu pergunto para você, Adriana Ferraz, será que não está presente hoje a maldade no coração das pessoas? Está vendo? Hoje a gente olha para... Você liga a sua TV no Brasil Urgente, né, por exemplo, parece que você pegar a TV, ela sai sangue. Se amassar assim, começa a minar sangue. Né? Tanta coisa que te vê aqui. Eu falei, Lúcia, não olha muito, daqui a pouco você vai querer viver isso, é brincadeira. Porque é muita coisa que te vê. Não é mesmo, Davi? Então, outra coisa da geração de Noé também, ela era assim, caracterizada pela corrupção. Dá uma lida pra gente aí, Cristiane, 6 e 11. Além da maldade, a corrupção e a falcatrua acontecendo no meio da sociedade também. Inclusive também eu vi por que a corrupção acontece, né? Eu fui aqui na faculdade UFABC, e teve uma palestra sobre a corrupção. Eu achei interessante, né? Como que todos nós, até se olhar para mim e para você, nós somos sujeitos a nos corromper, né? Então, como começa, onde vai, o porquê da coisa, né? E às vezes a ideologia inicial é boa, né? É como no passado, o Partido dos Trabalhadores, né? Era uma coisa até intuito de ajudar os trabalhadores e buscar uma forma de ampará-los. A ideia era boa, aí veio o processo, a coisa veio crescendo e a corrupção foi entrando. Eu achei, puxa, é mesmo, né? O homem é dessa forma. Aí eu pensei, o pecado. Aí dá uma olhada aí pra gente, Cristiane. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Tá vendo? Corrompida, né? A corrupção fazendo parte da sociedade de Noé. E eu me lembro, quando a gente carregava aqueles cartuchos da impressora, eu cheguei lá e a moça olhou, fez um teste, fazia um testezinho, né? Ela falou, nossa, o seu cartucho está corrompido. Eu disse, ixi, o que aconteceu? Ele entrou na política, alguma coisa aí? Ou seja, ele tinha sido contaminado, né, por alguma coisa, ou seja, não prestava mais, né? Então, tá vendo? Essa geração, e qual é outro ponto que eu quero compartilhar nessa introdução para vocês? Que a nossa geração, ela era caracterizada pela violência. E eu pergunto, hoje a nossa sociedade, ela não é corrompida, né? Exatamente. E ela está se adentrando em todos os lugares, né? A gente sempre defende uma teoria que é só nos argumentos políticos. E você vai ver que não. A corrupção não está só presente nisso, ela está em vários setores. Inclusive, vou falar quando se fala em Libras, que vocês não traduzirem, tá? A corrupção então em todo lugar. Inclusive, então, para ver como que são as coisas, né? E o que mais? Outra é que a violência, né? 11, no próprio 11b, bem no finalzinho, a terra encheu-se de violência. Aqui a gente ouve muito comentário, né? Olha, aconteceu isso ali na rua tal, né? A gente chega na casa da Cristiane, ela fala, aconteceu alguma coisa na esquina ali. Um dia eu fui na casa da Débora, ela falou, essa rua aqui aconteceu uma coisa naquela casa. Tanta coisa, violência, né? Rouba a bicicleta do pessoal que compra com muito sacrifício. Então, cada coisa. Eu lembro o irmão do pastor Dias chegou na casa do pastor Geraldo, está assim, alguém chegou,
dá de presente seu carro, gente. Estou precisando, né? E quero te entregar de graça pro cara, tá vendo? Então, e se a gente não entrega é perigoso, a gente vê jovens com o celular, né? E, pequeno, o cara perde a vida hoje, né? Então, quer, já pega, não faz questão, não adianta você, não vou entregar, né? E eu vi pessoas perdendo a vida por causa da violência por um objeto que nem se pode medir pelo valor ter uma vida, né? Então nós vivemos isso, não é mesmo, a violência? Então cada um tenta se defender da sua própria maneira, coloca seu vidro fumê, tal, trava, seguro e tudo, né? Para tentar se defender da violência. A casa, né? Esse aqui tem câmera até aqui, daqui ele está vendo a casa dele. Uma vez, pela primeira vez que fui na casa do Davi, eu estava indo e ele falava, vocês estão chegando. Olha, dobra a esquina. Acho que estava ele e o pastor Geraldo, nem lembro. Ele estava vendo tudo, ó, tem um buraco na frente, né? Não para na esquina que assalta você, né? O homem está preparado lá, né? Ele vê até São Bernardo do Campo todo. Ele orientou só pela câmera, lá sentadinho na sala, orientando antes de chegar, né? Então tá vendo? Todo mundo se prepara. O que mais será que a gente tem nessa violência, maldade, corrupção, a incredulidade, tá? A incredulidade do homem estava presente ali, eles passaram a crer, né, em deuses falsos, tanto na sua maldade, na sua corrupção e violência, passaram a acreditar em seres falsos que não eram exatamente Deus. E eu assisti aquele filme Noé, né? E é um filme que foi baseado na cultura persa, uma coisa bem diferente do contexto bíblico. Mas uma coisa eu achei interessante ali, a violência do homem, né? Mesmo de um erro doutrinário até grave no filme, mas mostrava a violência do homem, a maldade, né? A corrupção. Por exemplo, nesse filme, além de Noé e a família, né, entra um sujeitinho lá, fica dentro da arca lá. Mas o que eu percebi assim, no contexto da história é que mesmo com os erros absurdos, bíblicos, né, que a maldade estava ali. O homem queria, assim, destruir aquela família, não queria que se elevasse por causa de uma história do passado, né? E hoje, uma história do passado, ela pode trazer um prejuízo a muitas famílias, né? Você pode ver que muitos de nós, inclusive o pastor falou aqui, famílias, elas brigam entre si por causa de passados, né? Elas continuam revivendo, não tratam daquele problema, né? E eles sobrevivem através daquilo ali. Sofre, chora, né? Briga entre si e não tenta resolver. E essa incredulidade também, ela acabou assim, indo além do seu contexto, tá? Alguém pode abrir a Bíblia para mim, em 2 Pedro 2:5? Vai lá, Vale. Dá para você ler para a gente aí? Na sua Bíblia chique, de primeiro mundo. 2 Pedro, aliás, 2 Pedro. Então vamos lá só pensar como era a geração de Noé que a gente viu na semana passada, analisando hoje, fazendo uma recapitulação. Era uma geração cheia de quê? Corrupção, o que mais? Maldade, o que mais? O que mais? A nossa geração? E incredulidade, né? Então veja tudo isso. Você olha para lá e olha a nossa época, a mesma coisa. Época diferente, culturas diferentes, tempos diferentes, mas a mesma coisa. Ok, quem encontrou, leia para a gente. 2? Isso cadê aqui? Só conferir. 2 e 5. E não perdoou ao mundo antigo.
mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 100 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É isso mesmo? Isso, está certinho. Então, livrando Noé, mas pela incredulidade, né? Não acreditar nos feitos de Deus, nas grandezas de Deus, eles acabaram sendo levados a morrer no dilúvio. Não ouviram a mensagem de Noé. Tá? Muito bem. Agora, por que tudo isso? Olha para o nosso slide. Por causa do pecado. Tá? Certo? Pecado. Então, tudo isso você vai analisar. Vamos dizer que alguém aqui vai ajudar alguém. Vamos dizer que a Cristiana seja uma profissional, uma psicóloga. Ela vai tratar da Damares, né? E, claro que a psicologia ela tem todo aquele aparato, né, para tratar, né, das pessoas. Mas você vai chegar a uma conclusão que tudo isso é um pecado. E as próprias pessoas acabam reconhecendo isso aí. Eu estive do lado de uma professora de geografia no meu estágio. É uma pessoa católica, né? E ela junto, nós realizamos vários projetos lá, projetos assim, de interação com os alunos. E ela chegou a questão central de tudo isso aí que a gente está vendo, droga, problemas, né? É o pecado. Então a própria sociedade acaba reconhecendo isso aí. A outra professora que também estive do lado dela, que ela é de sociologia, ela reconhece tudo isso aí. Com todos os estudos que a gente tem da sociologia, da psicologia, a gente chega a uma conclusão que tudo isso é um pecado que faz com que o homem idealize seus passos nesses parâmetros aqui que nós já comentamos, tá? Então não esqueça disso aí. Ok, então por que tudo isso aconteceu? Cresceu a população, tá vendo? Ela se multiplicou, não esqueça de tudo isso. E uma geração caracterizada pela maldade, nós já falamos, geração caracterizada pela corrupção, pela violência e pela incredulidade. Tá? Esse é o panorama dessa explosão demográfica na época de Noé. E também, com isso, a iniquidade ela cresceu a cada dia e não reconheciam a autoridade de Deus. Seu contexto geral, nós falamos aqui também, toda a imaginação, os pensamentos do coração era má, segundo a Bíblia diz, né? Tá vendo? E isso leva uma atitude contrária aos preceitos de Deus, com aquilo que Ele quer fazer na vida do homem. Também o homem perdeu o poder de fazer o bem. E a geração antediluviana vivia mergulhada em práticas pecaminosas e imorais. Está vendo? Todo esse contexto nessa introdução que nós fizemos. A maldade e a corrupção daquela geração abriram portas para a violência. E, por exemplo, a gente percebe que onde a droga hoje, né, ela acaba gerando violência. Está vendo? Em todos os setores. Ela cresce e gera uma certa instabilidade na nossa sociedade. Eu morei em Camaçari, ali no bairro de Vila de Abrantes, que é o distrito de Camaçari, na área, no litoral ali do município. E o município é um distrito pequeno. Quando nós chegamos lá, nós começamos o trabalho lá em 99, e a gente fazia vigília, né? A noite inteira, deixava a porta aberta. Isso em 99. Pense comigo aqui. Começava às 10, até 6 da manhã, tranquilidade pura. E depois, em pouco tempo, em 10 anos, esse panorama ele mudou totalmente. Eu nem aconselhava as pessoas fazerem vigília por causa da violência.
A droga cresceu e a violência também. Eu posso dizer, na minha vida, onde eu morei, eu nunca vi tantos jovens entre 18 e 20 anos serem ceifados, morrer. Você passar, via alguém, olha, passou aqui, alguém matou um rapaz, né? Coisa assim incrível. O índice é altíssimo, num lugar bem pequeno, né? Agora, por que a violência? A droga. Né? Eu lembro uma jovem da nossa igreja está indo trabalhar, né? Tranquila, andando na praça, e de repente ela ouviu um rapaz que, por alguns dias, ficou até na nossa igreja, né? Ele era muito brincalhão, ele era descendente até de árabe, né? Na época toda aquela juventude, Raquel, Rebeca, tudo solteira, né? Aí uma vez estava fazendo perguntas e respostas na igreja, né? Ele fez uma pergunta: pastor, o que posso fazer para namorar com a sua filha? Né? E esse rapaz estava tudo, de repente se envolveu com droga, e eu fui saber, ele era o comandante de lá, e acabaram com ele, assim, por nada. Está vendo a violência do homem? E o que mais se vê hoje no nosso país? A violência presente, assim, o índice alto no país, que até está preocupando a Organização das Nações Unidas, né? Por quê? No nosso país, eu sei que tem N, mas uma coisa, o índice é alto, tem sido alto nos últimos anos. Também, mas tem uma coisa que está bem pior. Também. Começa com F. F. Isso, exatamente. Olha o que tem crescido nesses últimos dias, né? E parece que a coisa não breca, né? Tá vendo? Tem crescido muito. Então, tem que orar muito pelo nosso país, né? Por nada. Eu não aguentei que ela terminou comigo, uma coisa assim. Não aceitei a separação. É assim a coisa. Você vai matando alguém. Parece que virou brincadeira, né? Então, tá vendo? A maldade. Os homens de Noé viviam agredindo-se mutuamente, pois a Escritura afirma que encheu a terra de violência. Tá vendo? Tá tudo lá no seu livrinho, viu, querido? Essa parte aqui. Deus viu o mundo incrédulo, Deus contemplou, como eu mencionei naquela semana retrasada, a violência, né? Deus contemplou segundo a sua soberania, tá? Essa parte aqui, deixa eu só... Está na página 15 do seu livrinho aí. Pastor, posso só falar? Faça, gostei da sua mão assim. Mas essa época aí era pior do que hoje? Porque são 10 gerações para chegar na Noé, né? Isso. Olha aí, está estudando livrinho, meu. Mas passaram 10 gerações de corrupção, de violência, para Deus não basta. E hoje em dia são muito mais gerações, a coisa continua a mesma coisa. Exatamente, pior, né? É pior. A palavra pior, eu creio que havia igualdade na prática, né? Medido pelo percentual da população, e descobriram as formas de pecar, né? Por exemplo, eu mencionei com 9 anos de idade, eu vi coisas, né, na minha época que, puxa, naquela época acontecia isso aí, nunca tinha visto televisão, nunca tinha visto, nem rádio não tinha em casa, né? Mas, só para ter uma ideia, eu tinha 9 anos de idade, olha comigo aqui, um rapaz, inclusive ele era filho até de um pastor, ele se invocou com o rapaz, isso eu tinha 9 anos de idade, tá? Hoje eu tenho 40, então passou bastante. Bota rio de mim aí. Esse rapaz, inclusive ele criou-se na igreja, esse rapaz, ele teve uma rixa com alguém, ele pegou aquela pessoa, ele matou a pessoa, ele cortou toda a pessoa, esquartejou,
fez uma comida, chamou os colegas, uma cerimônia. Isso eu tinha 9 anos de idade. E chamou a turma lá e fizeram um banquete. Isso acontece hoje? Também. Então o ambiente era diferente. Talvez os caras usavam só roupa de pele de carneiro, nada de calça jeans, né? Nada de sapato couro de jacaré. Mas o pecado, né? A gente pode dizer, pela quantidade de pessoas, seria menor que hoje, mas a prática seria a mesma. Hoje a população está bem maior. Não é interessante? Historicamente, em todas as gerações foram ruins também. Você lê histórias, vê filmes da antiguidade, em 1300, em 1200, o mesmo contexto, né, de violência, de corrupção, o homem, que tudo era, não tinha televisão nem celular para compartilhar. Né? Eu assisti o filme, inclusive, orientado também pela sociologia. Eu já tinha assistido na época de ensino médio, né? Ele tem uma parte até meio ruinzinha para assistir, eu acho que ele é mais para adulto mesmo, que é O Nome da Rosa, chama. Né? Olha, quanta corrupção lá no mosteiro, mentiras. Né? Então, cada época tem alguma coisa para estudar e ver nesse ponto que a única coisa que pode mudar, né, esse mundo corrompido, a incredulidade, é Deus, sabe? Então, comece a pensar em missões a partir de hoje. Então, a visão de Deus, quando Deus olhou e viu essa terra, a terra estava corrompida, toda a carne estava corrompida, ele se arrependeu, né? Aí entra, eu estava conversando com alguém e falei, Deus então ele muda, se arrependeu, igual você dá uma, puxa, me arrependi de ter dado aquilo ali. Já tive uma experiência comigo que alguém me deu um presente, ele queria tomar de volta, né? Mas aí é uma visão da ação de Deus em sua soberania, na sua onisciência, tá? Arrepender-se é sentir tristeza, sentir algo divino pelo homem. Né? No nosso pensar é uma coisa assim de mudança, de Deus não. Tá vendo? Então essa é a visão que Deus teve dessa terra cheia de corrupção. E é triste que Deus decidiu destruir. Então, a consciência, o juízo foi qual mesmo? O dilúvio. E a inocência, Cristiane, você saiu de férias, não esqueceu. Senão é bom tirar férias. Brincadeira. Olha, família é importante, tá? Inclusive, na história do contexto industrial, as empresas resolveram dar ênfase ao descanso e às férias, que traz benefício para a gente. Olha que coisa interessante. Inclusive, alguns órgãos que a gente tem, como o SESC, por exemplo, foi criado com o intuito de te ajudar. Olha que coisa para você ficar à vontade. Então, parabéns pelas férias. Faz bem. Certo? E aí, qual foi? Inocência? O juízo da inocência? Alguém lembra? Expulsa. E sai daqui. E da consciência? Dilúvio. Muito bem. Tá vendo? Vontade soberana de Deus, não esqueça. Olha aqui, deixa o... Quem pode ler, deixa eu ver. Damares, está animada, está com o coração pensando no Marcelo, meu fofinho, meu magrinho, lindíssimo. Leia pra gente aí, Gênesis 6, 6 e 7. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Está vendo? Então, para a gente entender esse lado aqui da vontade soberana de Deus.
todo aquele panorama que a gente falou há pouco, da corrupção, da maldade, da incredulidade, Deus contemplou tudo isso e, na sua soberania, Ele decidiu destruir o homem, né? Aí entra o lado do arrependimento. Tá certo, irmão? Com certeza. Isso pesou-lhe no coração, tá? Toda aquela visão que ele teve, o coração de Deus se derramou, tá? E eu acho muito bacana é que Deus sempre usa para qualquer um de nós, é o que chama de graça, né? De misericórdia. Olhou para o Tomé, cheio de falhas, de erros, e enviou seu filho em meu lugar. E hoje eu sou salvo pela graça, sem merecer. Está vendo que maravilha? E essa graça se estende a todos os seres humanos. Aqueles que estão lá na cadeia, e tem pessoas do nosso grupo trabalhando lá, tem uma missão chamada Rocha Eterna, que faz um trabalho belíssimo lá dentro. Tem igreja, tem seminário acontecendo nas cadeias. E a gente olha assim, puxa, aquela pessoa que fez um mal desse, ter essa chance, né? Nós seres humanos, nós pai em nossa mente uma dúvida, será mesmo, né? Ele se converteu? Pense um pouco em Deus, tá? O que Deus pode fazer por aquela vida. E Deus usa de misericórdia. No caso aqui, Deus usou de misericórdia para com Noé. Tá bom? Lorisval, leia para a gente 6, 8 e 10. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Está vendo? Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, observando a importância dessa questão, o 8, Noé, porém, achou graça diante de Deus, ou seja, aos olhos de Deus. E graça, né, uma dádiva de Deus sem merecimento. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Deus usa de graça para comigo. Deus vai usar de graça para o seu parente, quando você está orando para ele se converter. Né? Está vendo? Mesmo toda aquela atitude ruim. Eu acho isso fantástico. E aqui descreve alguns detalhes da vida de Noé. No caso, ele era um homem justo e reto. Né? Ele tinha fé em Deus. Ele andava com Deus. Está vendo a característica dele? Agora eu pergunto. Noé, então, ele era perfeito, né, Débora? Débora William. Era perfeito, não é? Não. Nós aqui somos... Olha, aqui a gente não engana ninguém. A gente não mente, né? A gente faz tudo certinho. A gente não fica com raiva de ninguém. Todo mundo é legal pra gente. É assim, gente? Não. A gente dá uma xingadinha às vezes. Aquelas bem pesadinhas, sabe? A gente fala mal dos outros. A gente começa a medir a personalidade. Aquele ali nunca vai para frente, né? A gente começa a fazer a avaliação do outro. Até um ponto interessante, queridos, que é bom para a gente reavaliar a nós mesmos, né? Que nós chamamos de autoconfrontação. Você já viu alguém na rua falando mal de si mesmo? Eu não presto, eu não sirvo para nada, né? Eu sou a pessoa pior do mundo, viu? Você já viu? Dificilmente. Sempre é do outro, né? A gente é a pessoa mais perfeita do mundo. Então, até um ponto importante para a gente trabalhar na nossa vida que chama autoconfrontação. A gente auto se confrontar. Né? Sabia? A gente começa a ter uma visão diferente. E também a gente começa a avaliar que a pessoa é importante também. Né? Eu estive, eu mandei até no Alex, eu estive na sexta tarde, aliás, quinta tarde, sexta, num treinamento de coaching chama, né?
aquele que o pastor Álvaro passou aqui para a gente. E eu achei bastante interessante assim, alguns pontos que ele tratou sobre pessoas. Eu vou falar aqui não que as coisas não são importantes, tá? Mas ele falou, pessoas são importantes, relacionamentos são importantes. E nós nos prendemos em tantos detalhes, né? Inclusive ele falou até, grupo de louvor aí, ele falou sobre culto, igreja, né? E eu achei interessante, às vezes nós nos preocupamos tanto por uma coisa que a gente esquece de orar, a gente esquece de fazer aquilo, né? A gente se preocupa tanto em seguir padrões, que a gente esquece de fazer o principal. Me chamou muita atenção, mas me chamou mais atenção pessoas, relacionamentos, né? E isso é importante. Por isso, vamos assim repensar sobre essa questão de nos relacionar muito mais com Deus, claro, mas com o nosso irmão, né? A gente ainda vive naquele estilo um pouquinho religioso. Na igreja prega, pastor prega, vai embora, mas o dia a dia a gente acaba se distanciando mesmo, é verdade, né? A gente não manda mensagem para o outro e não parabeniza pelo seu êxito, tantas coisas bacanas para a gente poder viver aí. Agora uma coisa interessante, né? Está na hora já, mas a gente, e na próxima semana a gente vai falar exatamente do dilúvio, tá? Deus deu toda a instrução para Noé. Isso que me chama a atenção. Não deixa fazer do meu jeito, tá? Aí você já viu falando negócio de fazer as coisas do meu jeito, né? O que eu estou repetindo aqui todo dia? Quase que eu estou pregando. Nossa. Isso. Nós. Esquece do eu, né? É igual na família, né? Quando eu estou com minha mulher, nós. Quando eu escrevo minha carta para a igreja, olha, nós fizemos isso, envolveu o grupo, né? Não só eu. Por quê? Porque a parte é de Deus, né? A gente fala assim, eu gosto de fazer do meu jeito. Não está individualizado. Eu gosto não gosto de ninguém do meu lado, mais alguém, porque acaba atrapalhando, porque eu quero fazer do meu jeito. Queridos, nós começamos a perder a visão do projeto de Deus. Deus deu instrução e Noé apenas fez. Eu tenho certeza, olha, campo, já fez. Por favor, não me atrapalhem, hein? Vamos para lá, vocês estão meio perdidos na coisa. Mulher, fica lá cuidando dos animais, das panteras, dos elefantes, porque vocês estão me atrapalhando. Não. Deus deu e ele fez conforme Deus mandou. Olha que coisa fantástica. E aqui, ó, eu fiz só um apanhado para vocês. A hora que quiser clicar lá, o pessoal fica à vontade, tá? A Arca de Noé era uma embarcação que media aproximadamente 150 metros, 300 côvados, né? 25 de largura, mais ou menos 50 côvados, 15 de altura, mais ou menos 30 côvados. Deus deu a medida. Seu interior era dividido em 3 andares. Olha que coisa chique. Você gosta de ter um barco desse, Davi? Para a gente ir lá para Santa Catarina. Era total, aproximadamente 10 mil metros na sua totalidade. De metros quadrados, equivalente a 20 quadras de basquete. Foi o maior barco até 1884 de Cristo. Então, olha que engenharia de Deus. E toda a sua estrutura ela foi feita para suportar, pense comigo, o mar sem nada, né? Sem costa, né? Todo inundado. Eu perguntei ao César o tamanho das ondas. Tem até umas piadas, né? Estava entrando água na arca. Chamou, bora que entrando água na arca. Foi bem aquele do Capau aí. Então tem muitas coisas de brincadeira aí no meio, né? Mas pense comigo, flutuando no mar sem costa nenhuma. Só o mar, o tamanho das ondas. Então tudo preparado. Tem estrutura que me chama a atenção. Quem já foi em Vitória da Conquista, na primeira igreja batista lá de Vitória da Conquista? Acho que ela começou a ser construída em 1958, alguma coisa assim. Muito tempos atrás.
E na época já era uma engenharia arrojada, né? E hoje ainda chama atenção. Você vai lá dentro, tem uma abertura assim, a parede, bem no meio da parede tem uma abertura que ventila, que não precisa tantos ventiladores para assim, refrescar o ambiente, né? Isso lá começou muitos anos atrás e hoje ainda chama a atenção da gente. Então veja a engenharia daquela época de Noé. Deus deu para ele para que pudesse flutuar. E cada animal no seu departamento de 3 andares, porque pensa um monte de animal assim. Então Deus sabia de tudo. Então quando Deus te manda fazer algo, querido, faça, porque Deus está na frente. Amém? Por isso, estamos em frente, né, pastor? Na construção. Deus te mandou fazer aquilo aí que você colocou no grupo. Porque nós vamos ser o quê? A maior igreja do mundo. Exatamente. Estamos sendo preparados para isso. Viu, Marinho? Isso. E o Marinho vai ser um dos nossos obreiros aqui. Está estudando a Bíblia junto aí. Lá entraram quase 3.000 animais. Você já tem tempo de trabalho com a cachorrinha em casa? Imagina 3.000 animais. Você tem cachorro em casa, Damares? Tem? Dá trabalho. Eu fico com dó desse pessoal com animal em apartamento, sabe? De manhã cedo, cachorrinho. Tem que sair. É um trabalho. Imagina o tadinho do Noé e os filhos e a mulher. 35 animais para cuidar. Imagine o cheiro, né? Mas Deus deu toda a gente vai ver na semana que vem toda a estrutura, toda a forma de cuidar, alimento, tudo, para que tudo pudesse dar certo naqueles vários dias que passaram ali. Amém? Ok. E Noé fez apenas o quê? Ele obedeceu. Nós chamamos aliança de Deus com Noé. Deus abençoe, gente. Estude a parte, encerra e começa outra na semana que vem. E aí, tudo bem? Ok, vamos nos colocar em pé. Vamos partir para o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Primeiramente vamos falar o versículo, né, desta semana, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos falar todos juntos, primeiramente o versículo e após a sua referência. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Amém. Amém. Enquanto nós estivermos louvando ao nosso Deus através do próximo cântico, também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Louvemos a Ele. Cantai ao Senhor.
convidar a Damares a nos trazer o relatório dominical. Seis na sala do Joia de Cristo, 6 soldados, 13 embaixadores, 19 vencedores e mais 9 professores. No total 48. Amém. Amém. Quase chegamos na meta, hein? Quase chegamos. Qual que é a meta, o objetivo? 50. Muito bom, quase chegamos. Agora nós teremos... Teve algum aniversariante na semana? Teve a Luísa e tem a Júlia, que o pai só até perdão, porque eu não sei qual é. Júlia. O aniversário dela é amanhã. Mas é a qual é? Porque tem várias Júlias. E não é a Júlia que está aqui hoje. Então tivemos a Luísa, né, nós parabenizamos ela, né, no grupo, que ela está um pouquinho distante, né, de nós, está lá nos Estados Unidos, né, no país do pastor Marx lá, né, chique. Então, que Deus possa abençoar, né, a vida dela. Quem sabe ela está aqui, né, olhando, né, a gente pelo vídeo, né? Então que Deus possa abençoar a vida dela. E a Júlia, que parece que faz aniversário amanhã, né? Então que Deus possa abençoá-la também. Nós teremos um vídeo agora, é isso, pastor Tomás? Eu quero que esse vídeo, né? Hoje é o nosso dia de missões, o culto à noite. Eu quero que esse vídeo, a música, fale ao seu coração. É um vídeo da igreja, né? Daquilo que a igreja pode fazer. Porque nós vamos ser a maior igreja do mundo. Exatamente. Esse é o nosso ponto-chave. E essa igreja e outros que irão nascer aqui. Por isso que eu estou aqui, viu, amados? Estou como missionário aqui para implantar outras igrejas aqui na nossa região. E levantar obreiros aqui. Já soube que prega muito bem. Eu disse, olha, ele prega muito melhor que o pastor. Então pronto. Verdade, muito feliz. Eu vi Bruno pregando, eu cheguei para o pastor Antônio, larga a mão, aposenta e deixa ele ser pastor da igreja. Ele fica só coordenando. O menino pregou tão bem. O Alexandre, né, com aquele jeitão dele assim, ele pregou muito bem lá na casa do Edilho também. Tá vendo? Esses aí que irão substituir quando a gente começar a ficar para trás, viu, pastor Marco? E levantar esses obreiros para... Eu falei no dia, no estudo, que eu já encontrei meu substituto, meu discípulo. Está aqui meu discípulo. Claro que ele é muito mais bonito que eu. Sabe para quê? Para a área de teatro da nossa igreja. Então é aqui que Deus vai levantar pessoas, né, para fazer trabalho, viu, a cidade? Igual lá, nossas missões ali, tá vendo? Coisa bonita. Você pode pegar sua família, bater uma foto, vem com o chapéuzinho, fazer pular a camisa à noite, para bater a foto lá. Viu, Amanda? Pode pegar aquela blusa sua, chique que você tem lá, chapéu. Por quê? É esse que Deus está levantando, amado. Então, que esse vídeo ele possa falar ao seu coração, tá? E a música, você vai vendo o vídeo e pensa, puxa vida, eu estou nessa música aqui. Vamos lá. Antes que os dias passem e perca
bênção, né? Então vamos orar por nossa igreja, pastor Mark mandando, então retornando ao Brasil, fala português ainda, chega aqui, pastor Mark. Ora pela nossa igreja, dê uma palavra aí pro pessoal. Ele fica vermelhinho, ó. Deixa eu ver se... Foi uma grande bênção para a nossa viagem. A gente ficou lá 2 meses e pouco. Então Deus abençoou, nós visitamos muitas igrejas lá que estão nos sustentando, mesmo como vocês estão fazendo aqui. Amém. Mesma coisa. Seja outro país, mas a mesma coisa. Eles estão começando a sustentar os missionários, eles estão nos sustentando, Deus está abençoando nossos trabalhos. Ainda aqui no Brasil, nosso ministério, nós estamos em 7 projetos agora. Deus está abençoando. Logo a gente vai visitar o pastor Silval também, que está começando a obra lá em Minas. Então, ore para nós, porque nós acabamos de chegar semana passada. Nós ainda estamos falando bem inglês. Porque cada vez que a gente sai, nosso português sai um pouco. Quando a gente chega lá, eu falo português para eles também. Então, para nós, tanto faz, né? Mas nós estamos seguindo vocês. Nos cultos, foi realmente grande bênção para ver vocês na UBF, o que aconteceu. Ficamos com só alegria para ver a igreja está crescendo. Logo vamos mudar para outro lugar. Amém. Nós temos certeza que Deus está abençoando a construção. Eu sei que um dia, quem sabe esse ano, no próximo ano, nós vamos ter nossos próprios presos lá, tá bom? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Nós tivemos muito saudade de vocês. Nós vamos estar aqui semana que vem, próximas semanas, tá bom? Deus abençoe. Ore pela igreja. Vamos orar, querido Pai. Mais uma vez hoje nós te agradecemos pelo esse grande privilégio para estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que estão aqui hoje. Obrigado também, Pai, por cada aula, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, Senhor. Que o Senhor pode abençoar cada pessoa, abençoe cada ministério, Senhor, os missionários que nós vamos focalizar hoje à noite, Senhor. Na obra missionária, Senhor, mas nós sabemos que começa aqui no bairro, Senhor, e nós estamos tão contentes, tão alegres que esta igreja tem uma grande visão, Senhor, aqui no bairro, que para alcançar as pessoas aqui, as famílias que estão morando aqui, as pessoas que estão precisando ouvir Tua palavra aqui nesse bairro, Senhor, e nós pedimos que o Senhor pode abençoar a igreja, abençoe os cultos, abençoe cada ministério, Senhor, abençoe cada família, Senhor, porque nós sabemos que cada família aqui tem as necessidades, Senhor, e nós sabemos que Tu sabes as necessidades de cada um de nós, e nós estamos colocando isso nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes é bom, né, nós vermos esses vídeos, né, olhar um pouquinho para trás, todas as dificuldades que a nossa igreja passou, e graças a Deus, né, nós temos cada vez mais e mais motivo para agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né, e continuará nos ajudando nesse grande projeto que quando nós estivermos lá, né, no nosso tempo, no nosso local, louvando a Deus, nós olharemos para trás também, né? Eu imagino as pessoas que desde o início, né, na igreja, pastor Antônio, acho que a Adriana, tem mais alguma pessoa que tá da igreja que está hoje, que está desde o início? Acho que Maria do Socorro, né? A Amanda que está ali, né? Eu tenho certeza que quando eles olham para trás, né, e vê tudo, né, que passou na vida desta igreja aqui, só tem a agradecer a Deus, né? Então que nós possamos sempre agradecer a Deus e sempre olharmos para trás, né, para ver tudo aquilo que Deus fez na vida dessa amada igreja, que é uma grande família. Amém? Vamos falar sobre os nossos avisos.
Lembrando sempre das nossas programações regulares, estamos aqui todos os domingos, primeiramente Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h30, e o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19h. Lembrando que hoje, né, é um culto especial, culto esse de missões, né, nós teremos um preletor aqui nos visitando, né, trazendo a palavra do nosso bom Deus no dia de hoje, que se trata do pastor Helenildo. Ele é de uma igreja bem longe, né, aqui da gente, aqui de Santo André, do ladinho, né? Então, o pastor Helenildo, ele nos trará a mensagem desta noite que tem a ver com missões, né? Levando Cristo para o sertão. Esse é o tema e a mensagem desta noite aqui no culto de missões. Lembrando, nunca falta, né, na nossa igreja, né, um momento de comunhão logo após o culto. Então, aqueles que puderem trazer, né, alguma coisa para nós termos esse momento de comunhão, traga um salgado, doce, lembrando de trazer também bebida, refrigerante, suco, né? Lembrando sempre dos nossos visitantes, tá bom? Então, aqueles que puderem, traga, aqueles que não puderem também, mas compareça, né, para juntos nós louvarmos ao nosso Deus. Lembrando também desse evento importantíssimo, né, da nossa igreja, no dia 4 de agosto, por ocasião do culto de louvor ao nosso Deus, nós teremos o batismo. Quer falar alguma coisa, pastor? Não, tá tudo certo? Então, bastante gente aí vai se batizar, né? Então, compareça aqui, porque é um motivo de muita alegria, tanto aqui, né, na nossa igreja, como temos certeza que também no céu terá festa, né? Lembrando também a ceia, né, do Senhor, que nós teremos no dia 4 de agosto, também por ocasião do culto de louvor ao nosso Deus. E no próximo mês, né, nós teremos homenagem, né, aos pais, né, da nossa igreja, que é comemorado no mês de agosto, Dia dos Pais, e também nós teremos uma homenagem aqui para os pais da nossa igreja. É isso, vamos nos colocar em pé. Mais algum aviso, pastores? É isso mesmo? Ok. Então vamos nos colocar em pé, fazer a última oração e logo após nós teremos a bênção pelo pastor Tomé. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua Santa Casa. Obrigado, ó Pai, pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado, ó Pai, pela aprendizagem, ó Pai, que aqui nós temos. Sabemos, ó Pai, que só aqui, ó Pai, nós aprenderemos aquilo, ó Pai, que tem de melhor, ó Pai, no mundo. Que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar, tocar em nossos corações, para que nós possamos sempre, ó Pai, sentir vontade, necessidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, para aprender, ó Pai, em Escola Bíblica Dominical e também louvar ao Senhor, ó Pai, em culto de louvor a Deus. Então esteja conosco, ó Pai, neste dia, que nós possamos nos preparar, ó Pai, neste dia para estarmos aqui louvando a Deus no culto, ó Pai, especial que nós teremos de missões logo mais, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu queria convidar o pastor Antônio para dar a bênção, tá bom? Ele está aqui com a gente. E lembrando, venham fantasiado, tá vendo nosso quadro lá preparado para vocês. Aproveitem, né? Pega a sua família, vem bem bonitinho. E também com o nosso coração voltado para orar por nosso missionário. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, podemos assentar. Carioca. Ainda vou pra casa correndo ainda pra fazer. Vamos lá pra nós. Fazer uma pipoca pra colocar no saquinho, mas tem que colar uns negócios, marcar um negocinho de Chile. E eu não sei quantas pessoas vêm, né? Não sei se faz ano. Se não te falou, faz ano. Isso é quatro aqui. Não, é muito. Vou fazer, só operar. Levanta assim, ó.
Ai, que lindo, eu acho.